Olá, sexto ano. Agora a gente vai ver sobre os exercícios, da situação de aprendizagem 3. A nossa atividade 1. As frações do cotidiano. O consumo consciente da água é um assunto recorrente nas mídias. O consumo de água doce é dividido por setores: agrícola, industrial e doméstico. O setor agrícola representa cerca de 7/10 de toda a água doce consumida no mundo, e o setor industrial consome cerca de 11/50. Reúne-se com 3 colegas e encontra uma maneira eficiente para determinar a fração que representa o consumo de água do setor doméstico. Explique como fizeram este cálculo. Então, nessa nossa primeira atividade, a gente sabe que o setor agrícola representa 7/10. E o setor industrial, 11/50, né? Ou seja, a soma disso é 11/50. Como a gente faz, uma soma de fração quando temos os denominadores diferentes? A gente tem que igualar os nossos denominadores, certo? Ou seja, na tabuada, a gente tem que ver o menor múltiplo comum entre 10 e 5. Ou seja, na tabuada do 10, a gente tem lá 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante, né? Na tabuada dos 50, a gente tem 50, 100, 150 e assim por diante. O menor, que a gente pode observar aqui, ó, o primeiro número iguais que a gente tem é o 50, ó, na tabuada do 10, na tabuada do 50. Então, o nosso denominador aqui tem que ser 50. E lembrando, que essa fração aqui, ó, então a gente tem que representar esse 10 como se fosse 50. Ou seja, quanto que a gente multiplica esse 10 para obter 50? 10 vezes quanto é 50? Ou seja, 10 vezes 5 é 50, certo? Se eu multipliquei em cima, eu multiplico, quer dizer, se eu multipliquei embaixo, também multiplico em cima, né? Porque aí a gente fica com uma fração igual à anterior. A gente pode multiplicar em cima e embaixo, não altera, o valor da nossa fração. Ou seja, 10 vezes 5 é 50. E 7 vezes 5 é 35. Mais 11/50. No caso, esse aqui, a base já é 50, a gente não vai precisar fazer nada. Então agora a gente tem as bases iguais.
Ou seja, podemos então copiar a base, né? E somar os nossos numeradores. 35 mais 11, 46. Achamos então aqui o total que corresponde à área do setor agrícola e do setor industrial junto. Mas o que o exercício nos pede? O exercício nos pede para determinar a fração que representa o consumo de água do setor doméstico, que é o que falta. Ou seja, quem é a nossa parte do todo aqui, ó? Nosso denominador não é 50? Então, 50 sobre 50 representa o nosso todo, né? O nosso total. Se a gente sabe que os dois setores, agrícola e industrial, é 46 sobre 50, a gente vai subtrair e vamos encontrar, né, a resposta, que é o restante, que corresponde ao setor doméstico. Então, 50, base igual, né? Na subtração, base igual, a gente permanece a base. Cinquenta menos 46, 4. Então, a fração que corresponde ao setor doméstico é 4 sobre 50. Essa é a fração que corresponde, tá? Ao setor doméstico. Agora seguindo. Para divulgar os dados do consumo consciente de água, foi apresentado o gráfico de setores a seguir. Consumo de água por setor. A parte maior, que é a parte verde, representa o setor agrícola, 70%. A parte azul, 22%, representa o setor industrial. E a parte vermelha, 8%, representa o setor doméstico. Existe alguma relação entre os valores apresentados no exercício anterior e estes dos gráficos? Justifique. Então, o que vocês acham? Né? Se a gente reparar, com certeza, né? Existe uma relação. Por quê? Os 7/10 do setor agrícola corresponde aos 70%. Ou seja, a gente sabe que esses 7/10 a gente tem que transformar ele em 70%. 70%, né? Relembrando, ó, 70 sobre 100. É a representação de 70%. Então a gente sabe que se a gente multiplica aqui por 10, né? Multiplica a nossa fração, o numerador e o denominador por 10, a gente não altera o valor dela e ficamos, né, com a representação dos 70%. Ó, 7 vezes 10, 70. E 10 vezes 10 é 100. Ou seja, o 7 sobre 10, que é o valor dado aqui do setor agrícola, corresponde aos 70%. Tá? Então há uma relação. Agora, no próximo aqui, ó, o setor industrial. 11 sobre 50.
E ele tem, né, setor industrial, 22%. A gente sabe que 22% é 22 sobre 100. Ou seja, 22 sobre 100 é equivalente, né, a 11 sobre 50. Porque, ó, se vocês dividirem 22 dividido por 100, né, vocês vão achar um resultado aí decimal. Vocês vão encontrar o 0,22. E se a gente dividir o 11 dividido por 50, vocês também vão encontrar o 0,22, porque elas são correspondentes. Ó, se a gente multiplicar tanto em cima como embaixo por 2, né, para a gente conseguir o nosso denominador virar 100. É o nosso objetivo, né? Porque se é uma porcentagem, o denominador é 100. Então, 50 vezes 2 é 100. E 11 vezes 2 é 22. Ou seja, é correspondente, porque 22 sobre 100 é os 22%. Agora o último, que é o setor doméstico que a gente encontrou, né? 4 sobre 50. No gráfico, a gente tem que é 8%, ó. 8% quer dizer que é 8 dividido, né, sobre 100. 8 sobre 100. Novamente, o nosso denominador, né, tem que ficar 100. Então, se a gente multiplica aqui por 2 e aqui por 2, vamos ficar com 4 vezes 2, 8. 50 vezes 2, 100. Ou seja, 8 sobre 100, 8%. Então, né, há relação entre os valores apresentados. Ou seja, os 7 décimos representa os 70% do setor agrícola. Os 11 sobre 50 do setor industrial corresponde aos 22% apresentado no gráfico. E os 4 sobre 50 do setor doméstico também representa os 8% apresentado no gráfico. Agora o próximo. Em grupo, relacione 3 ações que considerem ser importantes para que o consumo consciente seja uma prática de rotina das pessoas. Verifiquem se essas ações podem ser divulgadas na escola e pensem em uma boa estratégia de divulgação. Então, né, esse exercício aqui é uma descrição aí pessoal de vocês, que vocês podem estar fazendo, né, em casa. 1.4. Luiz realizou uma viagem de automóvel partindo da cidade A para a cidade B. E pela manhã percorreu 1/5 e à tarde percorreu 1/3 da distância entre as duas cidades. Sabendo que a distância que falta para o automóvel completar a viagem é de 420 km, calcule a distância entre as duas cidades. Ou seja, né, a primeira coisa que ele pede ali pra gente é calcular a distância. Então, como que a gente tem? A gente sabe que o Luiz andou pela manhã 1/5 e à tarde 1/3. A gente vai ter que fazer, né, essa soma para ver quanto que ele percorreu aí já. Qual foi o trajeto que ele já fez.
Numa adição aqui, ó, as nossas bases são diferentes. Então a gente tem que encontrar um número, né, o menor número comum, menor múltiplo comum entre 5 e 3 para ser o nosso denominador, né? Mas o que é isso, ó? Vamos pensar na tabuada do 5. A gente tem o 5, o 10, o 15, o 20 e assim por diante, né? Na tabuada do 3, a gente tem o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18 e assim por diante. Qual é o número, o menor número que a gente tem na tabuada do 5 e na tabuada do 3, ó? A gente vai ver aqui, ó, que o 15 é o primeiro número que aparece que é igual, ou seja, o 15 é o menor múltiplo comum entre 5 e 3. Então, a gente sabe que o nosso denominador aqui vai ser 15. Ou seja, a gente tem que transformar esse 5 em 15. Para quem que a gente multiplica com 5 para dar 15? Ó, 5 vezes 1 não é 5? 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 3 é 15. Então, multiplicamos por 3 e multiplicamos por 3. Porque se a gente multiplica em cima também, se a gente multiplica embaixo, né, também tem que multiplicar em cima. Então, 5 vezes 3, 15. 1 vezes 3, 3. Mais, novamente, ó. A gente sabe que o denominador é 15, né, porque a gente descobriu. Comparando aqui as duas tabuadas. Mas aqui, ó, o nosso denominador é 3. Que número que eu vou multiplicar para transformar nele em 15, ó? 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Então a gente tem que multiplicar por 5 tanto embaixo quanto em cima. Então, 3 vezes 5, 15. 1 vezes 5, 5. Agora, né? Fazer aqui. O resultado disso, 15, base igual, permanece. Como é uma adição, com a base igual, agora a gente pode somar direto, né? 3 mais 5, 8. Então, o que a gente descobriu aqui? Descobrimos que 8, né, sobre 15 corresponde a soma, né, do que ele percorreu, do 1/5 mais 1/3. Então essa foi a distância que ele percorreu por enquanto, né? Qual que é a distância total? Se o nosso denominador é 15, a distância total a gente tem que pensar no um todo, lembra? Ou seja, o 15 sobre 15 corresponde ao total do percurso, né? Totalizando todo o percurso dele. Por enquanto, ele percorreu 8 sobre 15. Então, se a gente subtrai o 8 sobre 15, uma subtração com a base igual, permanece a base. Quinze menos 8, 7.
Então, né, descobrimos que a distância que falta ainda para ele completar a viagem é de 7/15. Essa distância que falta para ele completar a viagem corresponde a que o exercício nos fala, ó. A distância que falta para o automóvel completar a viagem é de 420 km. Então, esse 7/15 corresponde ele corresponde aos 420 km. Mas o que o exercício quer? Ó? Calcule a distância entre as duas cidades. Então a gente sabe que 7/15 corresponde, né, a 420 km. Então, qual que é a conta, né, que a gente tem que pensar em fazer? Se a gente tem 420 km, que é o que falta para ele completar a viagem, a gente pega o total, né, 420 que falta para ele completar a viagem, 420, e esse 420 corresponde a 7/15, certo? Ou seja, se a gente pega o 420, divide pelo 7, a gente vai descobrir aí uma representação, né, como se fosse o 1/15. Por quê? 420 dividido por 7, vamos fazer. Tabuada do 7. Tem o 42? Tem, né? Que é 7 vezes 6. Então, 0, abaixo do 0 aqui que sobrou, e coloca ele aqui, dá 60. 1/15 corresponde a 60 km. Para a gente descobrir, então, qual é a distância total, a gente sabe que o total seria 15/15, que é o todo. Então, 60 vezes 15 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Mais 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 6 mais 3, 9. Então, descobrimos que a distância entre as duas cidades é equivalente a 900, né, igual a 900 quilômetros entre a distância da cidade A para a cidade B. Então, né, continuando aqui. O exercício A, Opa. Quantos quilômetros percorreu na parte da manhã e na parte da tarde? Então, na parte da manhã, ele percorreu 1/5. Agora que a gente já sabe o total, né, de quilômetros, ou seja, é 1/5 de 900 quilômetros que a gente encontrou. A gente sabe que o D, né, representa uma multiplicação. Então, 900 vezes 1, multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Como não tem nada aqui embaixo, é o 1. 900 vezes 1, 900.
5 vezes 1, 5. Fazendo a continha. 900 dividido por 5. Tabuada do 5 tem o número 9? Não, né? Mais próximo é o 5. Então, 1 vezes 5, 5. Para chegar até no 9, 4. Tabuada, o 4 é menor que o 5, então aqui a gente abaixa o 0. Tabuada do 5 tem 40? Tem, né? 8 vezes 5 é 40. Oito vezes 5, 40. Para 40, nada. Ainda sobrou um 0 aqui. A gente abaixa ele e coloca aqui. Então, na parte da manhã, ele percorreu 180 km. E na parte da tarde? Se, né? Vamos ver aqui, ó. Agora na parte da tarde ele andou 1/3. 1/3 de 900, que é o total. O mesmo processo, né? Multiplicação de fração, porque a gente tem um D aqui. 1 vezes 900, 900. 900, quer dizer, 3 vezes 1, 3. 900 dividido por 3. Tabuada do 3 tem o 9? Tem, né? 3 vezes 3 é 9. Para 9, sobra nada. Ainda sobrou 2 0 aqui, que a gente vai abaixar eles. E colocar aqui na nossa chave 300. Então, na parte da tarde, ele andou 300 quilômetros. O último, ó. Elabore um problema envolvendo partilhas em partes desiguais. Troque com um colega para que um resolva o problema do outro. Em seguida, verifique a resolução um do outro. Então, esse exercício, né, é pessoal de vocês, para vocês fazerem com algum colega. Aí vocês fazem por WhatsApp, né, para vocês trocarem ideias, para debater sobre o tema, tá bom?